Imagine um único dia que mudará duas vidas para sempre. Um magnata rico e uma garçonete em dificuldades, envolvidos em uma inesperada mascarada de amor. Antes de mergulharmos na história, deixe um curtir e comente número 1 abaixo para nos informar que você está aqui. Comente 1 agora mesmo para participar da jornada. Aproveite a história. Lina trabalhava como garçonete em uma festa luxuosa. Ela estava exausta de andar de um lado para o outro, mas sabia que não conseguiria parar nem por um segundo, porque o dinheiro que ganhava ali era essencial para sustentar sua família. Enquanto isso, Mateu Alvarez, um milionário influente, andava pelo salão como se fosse o dono do lugar. Mateu estava habituado a ser o centro das atenções, embora naquela noite estivesse irritado. Para ele, festas como aquela eram puro teatro, mesmo sabendo que sua presença era esperada. Cada segundo parecia uma perda de tempo. Já havia cumprimentado as pessoas certas, trocado sorrisos calculados e ouvido histórias que não lhe interessavam. Tudo o que ele queria agora era uma desculpa para ir embora. Enquanto Mateu vagava distraidamente por um corredor, Lina vinha do outro lado, carregando uma bandeja de aperitivos. Ela não percebeu Mateu, e eles colidiram. O copo de uísque que Mateu segurava derramou-se em sua camisa com o impacto. Lina deu um passo para trás, assustada, quando a bandeja que carregava caiu de suas mãos, espalhando copos e cacos pelo chão. Que diabos! Mateu exclamou, olhando para as bagunças. Lina gaguejou, tentando se desculpar. Antes que ela pudesse formar palavras coerentes, eles ouviram passos se aproximando do corredor. Alguém está vindo, murmurou Mateu, mais para si mesmo do que para ela, enquanto agarrava Lina pelo braço e a conduzia até a porta mais próxima. Sem tempo para pensar, Lina deixou-se guiar. Mateu abriu uma porta lateral que dava para uma pequena sala, provavelmente destinada a hóspedes. Ele gentilmente a empurrou para dentro e fechou a porta atrás deles. No silêncio que se seguiu, Lina tentou recuperar o fôlego. Ela olhou ao redor da sala, confusa, antes de se virar para Mateu, que parecia tão irritado quanto inquieto. "O que você está fazendo?" ela perguntou, seu tom mais exasperado do que o pretendido. "Evitando mais problemas." Ele respondeu secamente. Lá fora, os passos ficaram mais altos. Seguiram-se vozes comentando o barulho. O coração de Lina disparou. Ficar sozinha em uma sala com um dos convidados mais importantes da festa era a última coisa que ela queria. Quando os passos diminuíram e o silêncio voltou, Lina suspirou de alívio, mas a sensação não durou muito. Ela percebeu quão facilmente a situação deles poderia ser mal interpretada se alguém os encontrasse ali. Mateu pareceu perceber a mesma coisa. Ele esfregou o rosto com uma das mãos, visivelmente frustrado. "Ótimo. Exatamente o que eu precisava." Ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Lina estava prestes a sair quando a porta se abriu de repente. Uma mulher de vestido longo e expressão curiosa apareceu, seguida por um homem segurando uma câmera. "O que está acontecendo aqui?" a mulher perguntou, um sorriso malicioso se espalhando por seu rosto. O estômago de Lina revirou. Mateu, rápido como sempre, colocou-se na frente dela e ergueu a mão para bloquear a câmera. "Isso não é da sua conta", disse ele com firmeza, mas o estrago estava feito. Em poucos minutos, o incidente se tornou o assunto da festa. Murmúrios enchiam a sala, e olhares de julgamento seguiam Lina sempre que ela tentava retomar o trabalho. Mateu, no entanto, parecia imperturbável. Enquanto Lina lutava para manter a compostura, ele andava pelo corredor como se nada tivesse acontecido, embora seus olhos ocasionalmente procurassem os dela. Quando a festa terminou, Lina saiu correndo com o coração pesado. Ela sabia que sua frágil reputação naquele ambiente estava em risco. Não importava o que realmente aconteceu. Para essas pessoas, a história já estava contada, e ela era a protagonista indesejada. Naquela noite,
Enquanto caminhava para casa sob o céu escuro, ela não conseguia afastar a sensação de que algo maior estava no horizonte. Por mais que tentasse, não conseguia tirar da cabeça a figura de Mateu, tão inatingível, mas inesperadamente próxima. Para ele, a noite também deixou uma marca. Pela primeira vez em muito tempo, Mateu sentiu algo escapar-lhe ao controlo, e isso perturbou-o mais do que estava disposto a admitir. Na manhã seguinte, a festa começou um caos. Mateu acordou com diversas mensagens e ligações perdidas. Ele já sabia do que se tratava antes mesmo de lê-los. A confusão da noite anterior começou a ganhar força. Rumores circularam entre os convidados da festa, e alguns sites de fofoca já mencionavam vagamente um romance inesperado envolvendo o herdeiro Alvarez. Enquanto isso, Lina tentava voltar à rotina, mas sempre que se lembrava do incidente, uma onda de ansiedade tomava conta dela. Ela tinha certeza de que sua presença no trabalho naquele dia não seria bem-vinda, mas largar o emprego não era uma opção. Ela precisava disso, por mais difícil que fosse suportar os olhares de julgamento. Qual é a sua opinião sobre essa reviravolta até agora? Compartilhe sua opinião nos comentários e clique no botão curtir para continuar a história. Comente 2 se você já está fisgado. No entanto, os acontecimentos que se desenrolaram revelaram-se mais inesperados do que qualquer um deles poderia ter previsto. Um telefonema de última hora convocou Lina de volta à mansão. Ela chegou confusa, sua mente fervilhando de pensamentos, sem saber o que a esperava. Mateu esperava por ela na sala, ao lado de uma mesa imponente. Ele parecia sério, quase sombrio, e foi direto ao assunto. Precisamos conversar. A conversa, embora breve, revelou algo perturbador. Entre os convidados da festa estava um investidor crucial para os negócios de Mateu, um homem que valorizava a integridade e a estabilidade acima de tudo. Ele tinha ouvido o boato de que Mateu estava em um relacionamento e, por incrível que pareça, parecia mais disposto a fechar um negócio significativo com alguém que tivesse responsabilidades familiares. Para Mateu, o escândalo não foi apenas uma ameaça à sua reputação. Era uma ameaça ao seu negócio. A solução que propôs a Lina era absurda, mas fazia sentido para ele. Fingir que estava casado, pelo menos até conseguir fechar o negócio com o investidor. Lina não gostou da ideia. Ela não conseguia entender como isso poderia funcionar. Mas Mateu, com sua natureza persuasiva, insistiu. Ele explicou que seria apenas por um dia, que ninguém acreditaria realmente, e que era a única maneira de evitar que o incidente da noite anterior se agravasse ainda mais. Lina hesitou, mas o medo de perder o emprego e prejudicar ainda mais a sua reputação fê-la ceder. Mateu prometeu que tudo seria controlado, sem margem para erros. O plano parecia simples, mas rapidamente se revelou muito mais complicado do que qualquer um deles havia previsto. No dia seguinte, Mateu e Lina chegaram juntos ao evento, caminhando lado a lado. Ele estava imaculado como sempre, e Lina, usando um vestido simples, mas elegante, arrumado às pressas, parecia nervosa, mas equilibrada. Todos os olhos imediatamente se voltaram para eles. Murmúrios se espalharam pela sala, mas, surpreendentemente, os comentários pareciam positivos. Mateu, habituado à atenção, tentou manter a calma. Enquanto isso, Lina sentia cada olhar como uma lâmina cortando sua pele. Logo, o investidor em questão, um homem de meia idade chamado Carlos Montero, os abordou. Pareceu satisfeito por ver Mateu acompanhado e rapidamente começou a fazer perguntas sobre Lina. Para surpresa de Mateu, Lina respondeu com uma facilidade inesperada. Com um sorriso tímido, mas genuíno, ela compartilhou detalhes sobre o relacionamento deles, inventando pequenas histórias sobre como se conheceram e o que gostavam na companhia um do outro. Carlos parecia encantado. Ele elogiou Lina diversas vezes,
mencionando como ela parecia trazer um lado mais humano e identificável para Mateu. O que deveria ser uma breve interação durou quase 1 hora. Mateu começou a notar que a atenção se desviava dele e se voltava para Lina. Os convidados, que normalmente o rodeavam, ficaram agora cativados pela sua autenticidade. Enquanto ele respondia a perguntas superficiais, Lina era questionada sobre sua impressão da vida com Mateu. Ele deve ser difícil às vezes, certo? Alguém perguntou com um brilho nos olhos. Lina respondeu sem hesitação. Ele é exigente, sim, mas também tem um lado que poucas pessoas conseguem ver. Mateu quase engasgou com o champanhe ao ouvir isso, mas manteve uma expressão neutra. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia expor a mentira deles. O momento mais incômodo da noite aconteceu quando um dos convidados sugeriu um brinde ao casal. Mateu teve que improvisar um breve discurso, enquanto Lina tentava disfarçar o nervosismo com um sorriso educado. Com o passar das horas, Mateu começou a perceber algo que o incomodava mais do que queria admitir. Lina estava conquistando as pessoas com sua simplicidade e sinceridade, características que ele geralmente descartava. Agora, pareciam fazer dele a segunda figura mais interessante do evento. Por outro lado, Lina se sentia presa a um papel que não havia escolhido, mas que agora precisava desempenhar perfeitamente. Cada sorriso, cada palavra foi cuidadosamente elaborada para defender a mentira que os mantinha seguros. Quando a noite finalmente terminou, Mateu e Lina voltaram juntos para a mansão. O silêncio no carro era pesado. Nenhum dos dois sabia exatamente como processar o que havia acontecido. Assim que chegaram, Mateu foi o primeiro a falar. Ele agradeceu a Lina. Algo raro para ele, embora suas palavras tenham sido breves. Houve um tom de sinceridade que a surpreendeu. Exausta, Lina simplesmente assentiu antes de sair. Ao se afastar, ela não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. Mateu, entretanto, ficou parado por um momento. Ele sabia que isso não poderia durar, mas não podia negar que havia algo em Lina que o perturbava de uma forma que ele não conseguia entender. O que começou como uma solução prática parecia agora abrir uma porta que ambos temiam atravessar. O dia seguinte começou com um silêncio desconfortável. Lina acordou mais cedo do que de costume, tentando organizar seus pensamentos enquanto olhava pela janela do pequeno quarto que lhe foi designado na mansão. Os acontecimentos da noite anterior pareciam confusos, mas os olhares curiosos e os comentários insinuantes dos convidados ainda ecoavam em sua mente. Tudo parecia surreal. Ela, que sempre viveu à margem de um mundo repleto de luxo e excessos, agora se encontrava no centro dele, mesmo que de forma completamente artificial. Do outro lado da casa, Mateu também estava inquieto. Apesar de ser um homem acostumado a controlar cada detalhe ao seu redor, ele sentiu como se o dia anterior tivesse escapado completamente de seu alcance. O sucesso da mentira não se deveu ao seu carisma ou influência, mas à espontaneidade e autenticidade de Lina. Isso o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. A manhã passou com uma estranha sensação de normalidade. Lina ocupava-se com tarefas simples, evitando qualquer interação com Mateu, enquanto ele permanecia isolado no seu escritório. Mas a calma não durou muito. À tarde, Mateu recebeu uma visita inesperada. Carlos Montero, o investidor que ficou fascinado pela esposa de Mateu, chegou à mansão com uma pilha de documentos e uma nova proposta de negócio. Com seu comportamento expansivo, Carlos insistiu que Lina participasse da conversa. Para ele, ela era a chave para compreender melhor Mateu. Relutantemente, Mateu convocou Lina. Ao entrar na sala, visivelmente inquieto, Carlos cumprimentou-a calorosamente, elogiando a sua conduta na festa e fazendo perguntas pessoais que Mateu nunca teria ousado fazer. Sem escolha, Lina respondeu com cautela.
escolhendo cuidadosamente as palavras. Enquanto Carlos falava sobre suas expectativas para a parceria, Lina observava discretamente o ambiente ao seu redor. O escritório de Mateu era imponente, mas carregava um peso inexplicável. Cada detalhe parecia meticulosamente escolhido, mas faltava calor e personalidade ao espaço. Enquanto Carlos continuava a falar, Lina permitiu-se olhar os documentos que ele trouxera. Não era sua intenção bisbilhotar, mas algo nos jornais chamou sua atenção. Houve menções a uma propriedade que parecia familiar. No topo de um contrato estava o nome de uma empresa: Andrade e Filhos. Seu coração disparou. Lina reconheceu esse nome. Era a empresa de sua família, que havia falido anos atrás, deixando um rastro de dívidas e frustrações. Sem querer, ela soltou um suspiro audível, que chamou a atenção de Mateu. Ele olhou para ela com uma mistura de curiosidade e preocupação, mas não disse nada no momento. Depois que Carlos finalmente saiu, satisfeito com o resultado da discussão, Mateu confrontou Lina. Você parecia desconfortável durante a reunião. Há algum problema? Hesitante, Lina decidiu não mencionar o que tinha visto. Ela não sabia se poderia confiar em Mateu, e a última coisa que queria era revelar a ele sua vulnerabilidade. Eu estava apenas nervoso. Não estou acostumada com esse tipo de situação, respondeu ela. Mateu não pressionou mais, mas algo na resposta dela o deixou inquieto. Ele estava acostumado a ler as pessoas, e havia algo nela que não fazia sentido. Mais tarde, enquanto caminhava pelo jardim, Lina tentou processar o que havia descoberto. Não poderia ser uma coincidência. Ela sabia que a empresa de sua família havia sido vítima de uma aquisição hostil anos atrás, mas nunca soube quem estava por trás disso. Agora, tudo estava começando a fazer sentido. Ao mesmo tempo, Mateu se viu às voltas com uma questão diferente. Por tédio e curiosidade, decidiu investigar mais sobre Lina. Com o acesso que tinha, não demorou muito para encontrar informações básicas sobre ela. O que ele descobriu, no entanto, o deixou inquieto. Lina era a principal provedora de sua família, sustentando sua mãe doente e um irmão mais novo que ainda estava na escola. Ela trabalhava em 2 empregos e ainda vivia com o mínimo. Mateu nunca se preocupou com dificuldades financeiras, mas algo na história de Lina o tocou. Ele começou a vê-la sob uma luz diferente, reconhecendo a força por trás de sua aparente simplicidade. O que você acha da força de Lina? Deixe um comentário abaixo e dê-nos um curtir se a resiliência dela te inspira. Comente 3 se a coragem da Lina se destaca para você. À medida que o dia avançava, eles começaram a se ver de novas perspectivas. Mateu, que sempre acreditou que o sucesso vinha da força e da ambição, agora via em Lina uma determinação que nada tinha a ver com status ou riqueza. Por outro lado, Lina, embora ainda desconfiada das intenções de Mateu, começou a perceber que ele não era apenas o homem arrogante e frio que ela imaginara. No entanto, o peso das suas descobertas permaneceu entre eles como uma nuvem densa. Lina sabia que precisava aprender mais sobre a ligação entre Mateu e a queda de sua família, mas não podia agir impulsivamente. Mateu, por mais que tentasse ignorar, não conseguia parar de se perguntar como alguém tão diferente dele conseguia despertar tanta curiosidade. Quando a noite caiu, ambos estavam exaustos, mas nenhum deles conseguia dormir. Com a mente cheia de perguntas sem resposta, Lina decidiu dar uma volta pela mansão. Durante o passeio, ela descobriu um corredor que não havia notado antes. As paredes estavam enfeitadas com retratos de família, mas um, em especial, chamou sua atenção. Era Mateu, muito mais jovem, ao lado de um homem mais velho que parecia ser seu pai. Ao olhar para o rosto no retrato, Lina sentiu uma pontada de reconhecimento. Havia algo familiar naquele homem, mas ela não conseguia identificar o que era. De volta ao quarto,
Lina tentou juntar as peças. O que quer que estivesse acontecendo, estava claro que suas vidas estavam mais interligadas do que poderiam imaginar. E embora ainda não soubessem, as revelações que estavam prestes a descobrir mudariam tudo para sempre. A manhã seguinte foi tensa. Desde que viu aquele retrato na noite anterior, Lina sentiu como se estivesse andando numa corda bamba, pronta para cair a qualquer momento. A imagem do pai de Mateu era uma lembrança vaga, mas perturbadora, de algo enterrado em seu passado. Não era apenas um rosto numa moldura. Era um símbolo da dor que sua família carregava há anos. Por outro lado, Mateu acordou igualmente inquieto, ainda refletindo sobre as informações que descobrira sobre Lina e tentando ignorar o desconforto crescente que sentia sempre que pensava nela. A interação deles naquela manhã foi breve e quase mecânica. Lina cumprimentou Mateu com um aceno de cabeça, mantendo distância, enquanto ele murmurava algo indistinto em resposta. Ambos estavam distraídos demais para perceber os olhares que trocaram involuntariamente. Mas a tensão entre eles foi ficando insuportável com o passar do dia. Mateu, apesar de suas tentativas de manter a compostura, não conseguia se livrar da irritação que sentia ao ver como Lina parecia evitá-lo. Havia algo diferente nela, algo que ele não conseguia entender. Enquanto isso, Lina, determinada a manter seu profissionalismo, se dedicava a qualquer tarefa que a mantivesse ocupada, embora sua mente não parasse de girar com as perguntas que surgiam a cada momento. O ponto de ruptura veio durante o almoço. Frustrado com a insistência de Lina em manter as formalidades, Mateu fez um comentário sarcástico sobre a capacidade dela de desaparecer sempre que ele estava por perto. Suas palavras, misturadas com desdém, atingiram Lina com força. Ela parou por um momento, olhando diretamente para ele, antes de dar uma resposta contundente. O que se seguiu foi uma discussão intensa, mas, ironicamente, trouxe uma pitada de alívio cômico. Lina, com a sua personalidade franca, não hesitou em apontar os defeitos de Mateu, enquanto ele, habituado a ter sempre a última palavra, viu-se desarmado pela sua brutal honestidade. No entanto, por trás das farpas, havia um tipo diferente de energia, algo que ambos reconheciam, mas não estavam prontos para admitir. Com o passar do dia, as discussões deram lugar a uma interação mais natural. Mateu, pela primeira vez em anos, riu de algo que não tinha relação com negócios ou aparências. Lina, embora ainda cautelosa, começou a ver em Mateu mais do que seu exterior arrogante. Durante uma pausa no jardim, um raro momento de silêncio envolveu-os. Lina concentrou-se nas flores, evitando olhar diretamente para Mateu. Ele, sentado num banco próximo, parecia perdido em pensamentos. Foi um raro momento de paz entre eles, mas que carregava uma profundidade tácita. O silêncio foi finalmente quebrado por Mateu, que, hesitante, começou a falar sobre sua relação com o pai. Ele não entrou em detalhes, mas suas palavras carregavam um peso impossível de ignorar. Lina ouviu com atenção, tentando esconder a tempestade de emoções que sentiu ao ouvir o nome daquele homem. Enquanto Mateu falava, Lina percebeu que ele não era tão diferente dela como ela pensava. Ele também carregava cicatrizes, embora fossem de natureza completamente diferente. Isso a fez questionar seus próprios preconceitos, mas também aprofundou sua confusão. Como ela poderia começar a confiar em alguém que estava, de alguma forma, ligado à queda de sua família? Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre eles mudou. Suas discussões humorísticas continuaram, mas algo mais estava crescendo entre eles. Uma proximidade crescente alimentada por momentos compartilhados de vulnerabilidade. Mateu, que sempre evitava discutir seu passado, começou a baixar a guarda perto de Lina. E apesar da sua resistência, Lina viu um lado de Mateu que poucas pessoas alguma vez vislumbraram. No entanto, os segredos que pairavam sobre eles
pairavam como uma sombra, sempre presentes e ameaçando desvendar tudo o que estavam construindo. Lina sabia que precisava confrontar Mateu sobre o envolvimento da família dele na ruína da sua própria família, mas temia o que isso poderia significar. Mateu, por sua vez, embora não soubesse o que Lina havia descoberto, sentiu que algo estava prestes a mudar. A tensão chegou ao auge em uma noite chuvosa. Incapaz de conter mais as dúvidas, Lina decidiu confrontar Mateu. Ela o encontrou em seu escritório, sentado em sua cadeira habitual, olhando para um copo de uísque, como se ele contivesse as respostas que procurava. Ela entrou sem bater, determinada, mas sua coragem vacilou quando ele olhou para ela. Havia algo em seus olhos que a desarmou, uma mistura de vulnerabilidade e desafio. Sem preâmbulos, Lina começou a falar. Suas palavras foram firmes, mas tingidas de uma tristeza que Mateu não pôde ignorar. Ela contou a ele o que havia descoberto sobre sua família, sua empresa, e como tudo parecia estar ligado a ele. Mateu ouvia em silêncio, com o rosto ilegível, mas os seus olhos traíam a batalha interna que travava. Quando ela terminou, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mateu levantou-se e foi até a janela. Por um momento, pareceu que ele não responderia, mas então, em voz baixa e controlada, começou a falar. Ele não negou o envolvimento de sua família, nem pediu desculpas. Em vez disso, apresentou a sua versão dos acontecimentos, explicando as circunstâncias que levaram à fusão que arruinou a família de Lina. Suas palavras não justificavam suas ações, mas ofereciam uma perspectiva diferente. Lina ouviu, sentindo um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza e, para sua surpresa, um toque de compreensão. Ela não sabia o que pensar ou sentir. Ela só sabia que daquele momento em diante, nada seria igual. Aquela noite marcou uma virada para os dois. As máscaras que usavam começaram a cair, revelando quem realmente eram. E embora ainda houvesse um longo caminho pela frente, algo tinha mudado. Algo que, apesar de todos os segredos e conflitos, os ligava de uma forma que nenhum dos dois podia ignorar. A manhã seguinte trouxe uma quietude incomum à mansão. O ar estava pesado com algo não dito, como se até as paredes soubessem que o momento da verdade estava próximo. Lina passou a noite acordada, com a mente confusa. Cada vez que fechava os olhos, as memórias recentes voltavam à tona. O confronto com Mateu, as revelações sobre o passado e, acima de tudo, a sensação crescente de que estava presa em algo muito maior do que podia controlar. Mateu também se sentiu inquieto, de uma forma que não acontecia há anos. Ele passou a noite andando de um lado para outro em seu escritório, o copo de uísque intocado ainda sobre a mesa. A ideia de continuar a mentira parecia insuportável, mas a ideia de expor tudo e enfrentar as consequências o aterrorizava. Mateu era um homem habituado a controlar as situações, mas agora sentia-se completamente à deriva. Vamos fazer um joguinho com quem só lê os comentários. Digite pizza nos comentários. Só quem chegar até aqui conseguirá. Agora, vamos continuar a história. Ao longo do dia, breves encontros entre Lina e Mateu na mansão foram marcados por olhares significativos e palavras não ditas. Ambos sabiam que uma decisão precisava ser tomada, mas nenhum estava pronto para enfrentar o outro novamente. A tensão era quase palpável. Entretanto, o mundo exterior continuou a avançar, alheio à sua luta interna. Rumores sobre o casal perfeito começaram a se espalhar entre os convidados do evento. Lina, com seu charme natural, conquistou a admiração de muitos, enquanto Mateu ficou surpreso com a quantidade de pessoas que agora o viam de uma forma diferente, graças à sua esposa. No entanto, quanto mais as suas mentiras se solidificavam, mais pesado se tornava o fardo para ambos. No início da tarde, um telefonema inesperado complicou ainda mais a situação.
Um dos principais investidores de Mattel, um homem conhecido pela sua meticulosidade e desconfiança, anunciou que queria um jantar privado com o casal naquela noite. Mattel sabia que recusar seria visto como um sinal de fraqueza, ou mesmo desonestidade, algo que ele não podia permitir. Relutantemente, ele aceitou o convite e informou Lina da situação pouco depois. A conversa entre eles foi breve e direta. Lina, embora desconfortável, concordou em participar. Não havia outra escolha, e ambos sabiam disso. Ainda assim, a ideia de suportar mais uma noite mantendo a fachada parecia quase insuportável para ela. O jantar começou num restaurante exclusivo, com uma atmosfera aparentemente pensada para intimidar. O investidor e sua esposa, uma mulher elegante e esperta, prestaram muita atenção a cada palavra e gesto de Mateu e Lina. Apesar da tensão, Lina se comportou surpreendentemente bem, usando sua inteligência e charme para desviar de perguntas difíceis e suavizar momentos constrangedores. Mateu, ao observá-la, sentiu um misto de orgulho e desconforto. Ele sabia que estava pedindo mais de Lina do que era justo, e isso o perturbou profundamente. A fachada quase desabou quando a esposa do investidor fez uma pergunta aparentemente inocente, mas carregada. Como vocês dois se conheceram? O silêncio que se seguiu pareceu interminável. Mateu tentou responder, mas as palavras lhe escaparam. Foi Lina quem, com notável rapidez de raciocínio, elaborou uma história convincente sobre um encontro casual em uma galeria de arte, acrescentando detalhes suficientes para torná-la verossímil. O casal parecia satisfeito, mas Mateu percebeu o quanto a mentira os desgastava. Quando o jantar finalmente terminou, ambos estavam exaustos. Não apenas pelo esforço de sustentar a mentira, mas pela crescente percepção de que isso não poderia continuar. No caminho de volta para a mansão, o silêncio entre eles era diferente de qualquer outro momento tenso que haviam compartilhado. Não era raiva ou frustração, mas um peso pesado e tácito que nenhum dos dois poderia ignorar. Foi Mateu quem quebrou o silêncio, com a voz baixa e carregada de emoção. Ele admitiu que não poderia continuar assim. Ele disse que, pela primeira vez em anos, sentiu necessidade de fazer o que era certo, mesmo que isso significasse perder tudo. Lina ouviu em silêncio, com uma expressão neutra, mas seus olhos revelaram a agitação dentro dela. Quando ele terminou de falar, foi a vez de Lina. Sua voz tremeu um pouco quando ela admitiu que também estava cansada da mentira, mas temia as consequências. Para ela, Mateu representava muito do que ela sempre desprezou: privilégio, arrogância e poder. Mas, ao mesmo tempo, ela começava a ver algo mais profundo nele, algo que a confundia. A decisão final veio como um acordo silencioso entre os dois. Na manhã seguinte, revelariam a verdade, independentemente das consequências. Eles passaram o resto da noite em seus respectivos quartos, cada um refletindo sobre o que haviam construído, ou talvez destruído, juntos. Quando o sol finalmente nasceu, lançando nova luz sobre a mansão, Mateu e Lina estavam prontos para enfrentar o mundo. Embora eles não soubessem o que o futuro reservava, havia uma certeza tácita entre eles. Embora tudo tenha começado com uma mentira, o que compartilharam era real, e isso, de alguma forma, deu-lhes coragem para enfrentar o que viesse a seguir. O novo dia chegou carregado com uma atmosfera de incerteza e tensão. Lina e Mateu acordaram mais cedo do que de costume, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Era hora de revelar a verdade, mas o peso dessa decisão parecia ainda mais pesado agora, com a luz da manhã fazendo tudo parecer mais nítido e claro. Lina desceu até a cozinha em busca de uma xícara de café forte, para aliviar a ansiedade que lhe corroía o estômago. Enquanto isso, Mateu permanecia em seu escritório, olhando pela janela com um olhar distante. Ele sabia que confessar a mentira
colocaria em risco não só a sua reputação, mas também a sua frágil relação com Lina, que já parecia à beira do colapso. Quando finalmente se encontraram na sala, nenhum dos dois falou imediatamente. Lina agarrou com força a xícara de café, como se fosse uma âncora, enquanto Mateo parecia lutar para encontrar as palavras certas. O silêncio entre eles não era confortável. Estava carregado de expectativa e medo. Finalmente, Mateo quebrou o silêncio. Ele começou a falar, com voz baixa e hesitante, explicando como abordariam os convidados e investidores. Seu plano era simples, mas arriscado: admitir o erro, assumir total responsabilidade e tentar salvar tudo o que pudessem. Ele garantiu a Lina que ela não tinha nada a perder e que toda a culpa seria dele. Lina ouviu atentamente, mas algo dentro dela parecia inquieto. Não era apenas o medo do que poderia acontecer, mas a sensação de que, ao longo do tempo que passaram juntos, algo genuíno se desenvolveu entre eles. Embora tudo tenha começado com uma mentira, ela não podia ignorar os momentos em que Mateo demonstrou vulnerabilidade, cuidado e até uma espécie de gentileza inesperada. O primeiro teste ocorreu pouco depois do café da manhã, quando um dos assistentes de Mateo chegou com uma lista de investidores que esperavam uma reunião naquela tarde. Mateo sabia que tinha que ser honesto, mas seu nervosismo era evidente em cada movimento seu. Lina percebeu o quão ansioso ele estava e, quase instintivamente, colocou a mão em seu ombro. Um gesto simples, mas cheio de significado. "Você pode fazer isso", disse ela com a voz firme, apesar das incertezas que corriam por sua mente. Quando chegou o momento, Mateo e Lina ficaram juntos diante de um pequeno grupo de pessoas influentes reunidas no salão principal da mansão. Mateo começou a falar, a postura rígida, mas a voz cheia de emoção sincera. Ele admitiu ter mentido sobre seu relacionamento com Lina, explicando que a situação saiu rapidamente do controle e que, em um momento de desespero, ele tomou decisões erradas. Enquanto Mateo falava, Lina sentiu o peso dos olhares de todos sobre ela. Alguns rostos mostraram surpresa, outros descrença, mas o que mais a afetou foi perceber que Mateo levava toda a culpa. Ele deixou claro que Lina não tinha escolha, que ela simplesmente o ajudara num momento de necessidade. Quando ele terminou, um silêncio desconfortável encheu a sala. Parecia que todos estavam processando as palavras de Mateo. Um dos investidores seniores, um homem de expressão severa e tom autoritário, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele fez perguntas diretas, investigando as razões por trás da mentira e seu impacto potencial nos negócios. Mateo respondeu com honestidade, admitindo que tinha arriscado tudo, mas afirmando a sua disponibilidade para enfrentar as consequências. Lina assistiu em silêncio, dividida. Por um lado, ela admirava a coragem de Mateo em assumir os seus erros. Por outro, ela sentia que ele ainda tentava protegê-la, mesmo que isso significasse sacrificar mais de si mesmo. Quando finalmente ficaram sozinhos, depois de horas de explicações e confrontos, a tensão na sala era quase insuportável. Mateo parecia visivelmente esgotado, os ombros caídos, como se carregasse o peso do mundo. Lina, que até então permanecia em silêncio, sentiu-se obrigada a falar. "Você não precisava fazer isso", disse ela, com a voz calma, mas cheia de emoção. "Você não precisava assumir tudo sozinho." Mateo ergueu os olhos, surpreso com as palavras dela. Ele não respondeu imediatamente, mas algo em seus olhos transmitia gratidão e arrependimento. Os dias que se seguiram foram cheios de incertezas. Muitos dos investidores optaram por continuar a parceria com Mateo, impressionados com a sua honestidade, enquanto outros decidiram romper relações, alegando falta de confiança em alguém que tinha mentido. Para Mateo, cada perda foi profundamente sentida, mas ele também sabia que não poderia continuar vivendo numa teia de aparências.
Quanto a Lina, ela decidiu ficar na mansão mais alguns dias, ajudando Mateu a cuidar das consequências. Nesse período, os dois passaram a compartilhar momentos mais honestos, sem a pressão de manter uma fachada. Gradualmente, o relacionamento deles começou a se transformar. Já não era definido pela desconfiança ou pelo engano, mas por algo mais autêntico. Ainda assim, havia muito a resolver. Lina continuou a lutar com dúvidas sobre seus sentimentos por Mateu e se poderia confiar totalmente nele. Enquanto isso, Mateu lutava com suas próprias inseguranças, tentando provar a si mesmo que poderia ser alguém diferente, alguém melhor. O futuro permanecia incerto, mas eles compartilhavam uma coisa: a determinação de enfrentar juntos o que viesse a seguir. Embora a história deles tivesse começado com uma mentira, eles agora buscavam algo real, algo que pudesse perdurar além da confusão e dos erros do passado. Os dias que se seguiram foram intensos e transformadores, tanto para Mateu como para Lina. O caos do evento pareceu desaparecer, mas algo novo emergiu. Uma conexão que nenhum deles poderia negar. Para Mateu, cada momento com Lina revelava camadas de uma mulher que ele nunca esperava conhecer. Ela era direta, forte e, ainda assim, delicada na maneira como encarava a vida. Havia algo irresistível no quão genuína ela parecia em cada palavra e gesto. Lina, por outro lado, continuou a lutar contra um turbilhão de emoções. Mateu já não era apenas o milionário distante que ela julgara inicialmente. Ele estava provando ser humano, vulnerável, e essa vulnerabilidade a tocou de uma forma que ela ainda não sabia como processar. Mesmo com o coração vacilando, Lina permaneceu cautelosa. Afinal, Mateu ainda personificava muitas coisas que ela rejeitava, e confiar nele completamente parecia um risco. Uma tarde, Mateu estava na biblioteca, aparentemente revisando documentos que exigiam sua atenção, embora seus pensamentos estivessem distantes deles. Desde que a mentira foi exposta, ele sentiu um vazio que não conseguia explicar. Quando Lina entrou na sala trazendo uma bandeja com o chá que havia preparado para ele, Mateu sentiu um aperto já familiar no peito. Ela colocou a bandeja sobre a mesa, sem dizer uma palavra, e se virou para sair, mas algo o fez chamá-la. Lina, você pode esperar um momento? Ela parou, hesitando, e então se virou, com os olhos cheios de curiosidade. Mateu a observou, notando como seu cabelo caía em ondas suaves ao redor do rosto, e como seus olhos carregavam exaustão e determinação. Eu só queria agradecer a você por tudo. Não apenas pelo que você fez naquele dia, mas por estar ao meu lado desde então. Lina não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela simplesmente assentiu, tentando processar as palavras dele. Mateu não era tão aberto assim, e isso a deixava inquieta. O resto da tarde passou em uma tranquilidade tranquila, mas algo havia mudado. Mateu sentiu a presença de Lina de uma forma que parecia preencher os espaços vazios da sua vida. Era como se ela fosse a única pessoa que realmente enxergasse além das camadas que construiu ao longo dos anos. Mais tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, o ar do outono pareceu aproximá-los. As folhas começavam a cair, criando um tapete dourado ao longo do caminho. Sem pensar, Mateu estendeu a mão para ajudar Lina a descer uma pequena ladeira. Quando seus dedos se tocaram, um calor inesperado percorreu-o. Ele rapidamente o soltou, como se tivesse cometido um erro, mas o toque permaneceu em sua mente. Foi um gesto simples, quase imperceptível, mas para Mateu foi um lembrete de que algo dentro dele estava mudando. Enquanto continuavam caminhando, Lina começou a falar sobre sua infância e como sua mãe costumava dizer: o que é verdade sempre resistirá ao teste do tempo. Mateu ouviu atentamente, notando como a voz dela se suavizava quando ela falava sobre coisas que amava. Ele sentiu uma vontade inexplicável de conhecê-la melhor,
de entender o que fazia seus olhos brilharem daquele jeito. Nos dias que se seguiram, Mateu encontrou maneiras de estar mais próximo de Lina, mesmo que não admitisse isso para si mesmo. Ele passou mais tempo nas áreas comuns da mansão, onde sabia que ela estaria. Ele começou a fazer perguntas, ouvir suas histórias e oferecer ajuda em pequenas tarefas. Para Lina, a proximidade crescente de Mateu era ao mesmo tempo intrigante e perturbadora. Havia algo nos gestos dele, na maneira como ele parecia se agarrar a cada palavra dela, que a fazia se sentir especial. No entanto, havia também a sombra do passado dele, os segredos que ela ainda não entendia completamente, que a impediam de ceder a esse sentimento emergente. Numa noite chuvosa, encontraram-se juntos na sala, onde Mateu acendera o fogo da lareira. Lina estava lendo um livro, e Mateu, sentado no sofá oposto, fingia trabalhar em seu laptop, mas na verdade não conseguia tirar os olhos dela. Ele notou coisas que não tinha notado antes, como ela torcia levemente o nariz quando estava concentrada, como sua postura relaxava quando ela estava imersa na leitura. Sem querer, Mateu começou a imaginar como seria ter Lina ao seu lado, não como parte de uma fachada, mas como algo real. No entanto, ele sabia que antes que isso acontecesse, ele teria que enfrentar seus próprios demônios, os segredos que guardava, as escolhas que fizera no passado. Tudo isso surgiu como uma barreira entre eles. E, acima de tudo, ele precisava provar a Lina e a si mesmo que poderia ser o homem que ela merecia. Naquela mesma noite, à porta do quarto, Mateu ficou paralisado por tudo o que queria dizer a Lina, mas não sabia como. Ele sabia que o tempo estava passando e que, se não agisse logo, poderia perder a única chance que tinha de transformar esse sentimento em algo real. No seu quarto, Lina estava igualmente inquieta. Ela não conseguia entender por que seu coração batia mais rápido quando pensava em Mateu, ou por que sentia falta dele quando estavam em quartos separados. No entanto, apesar das suas dúvidas, uma certeza crescia dentro dela. Mateu estava a mudar, e talvez, apenas talvez, ela pudesse deixá-lo entrar no seu coração. As semanas que se seguiram trouxeram momentos ainda mais intensos. Mateu encontrou pequenas maneiras de demonstrar seu interesse. Uma flor deixada na mesinha de centro, um elogio discreto sobre o cuidado dela com o jardim, um olhar que demorou mais do que deveria. Para Lina, esses gestos eram difíceis de ignorar. Ela começou a ver que Mateu não era apenas o homem complicado que ela conheceu no início. Ele era alguém tentando ser melhor, alguém que a fazia questionar suas próprias crenças sobre confiança, amor e redenção. A conexão deles ficou silenciosa, mas inevitável. Ainda havia muito a resolver, mas uma coisa estava clara. O que começou como uma mentira, agora tinha potencial para se tornar algo verdadeiramente real. As semanas trouxeram uma calma perturbadora, como o silêncio antes de uma tempestade. Lina e Mateu continuaram a partilhar os mesmos espaços, os mesmos dias, e lentamente, as suas vidas entrelaçaram-se quase naturalmente. No entanto, ambos sabiam que havia questões não resolvidas, pairando no ar como sombras que nenhum deles queria enfrentar. Mateu observou Lina mais do que gostaria de admitir. Ele se viu cativado pelos pequenos detalhes que faziam dela quem ela era. A maneira como ela arrumava o cabelo quando estava focada, como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre algo que a apaixonava. Era impossível para ele ignorar o quão essencial ela se tornara em sua rotina, quase como a peça que faltava em um quebra-cabeça que ele não percebeu que estava montando. Por outro lado, Lina ficou cada vez mais confusa sobre seus sentimentos. Mateu já não era apenas o milionário arrogante que ela conheceu naquela noite fatídica na festa. Ele era atencioso nos pequenos detalhes, mostrando um lado que desafiava a imagem que ela tinha dele. Mesmo assim,
Ela se lembrava constantemente das diferenças entre eles, do passado que os separava e dos segredos que permaneciam não revelados. Um dia, enquanto caminhavam pelo extenso jardim da propriedade, Mateu percebeu que não conseguia mais esconder os seus sentimentos. Ele percebeu como Lina parecia à vontade naquele espaço, como se sua presença iluminasse os cantos mais escuros da casa e de sua vida. Mas Mateu também sabia que conquistá-la não seria fácil. Ele passou seus dias tentando se aproximar dela de maneiras sutis. Pequenos gestos eram sua tentativa de demonstrar sentimentos. Uma xícara de café colocada na mesa de Lina antes que ela perguntasse. Uma pergunta aparentemente casual sobre algo que ela gostava, ou até mesmo um sorriso tímido quando seus olhos se encontravam. Para Lina, esses momentos foram difíceis de ignorar. Embora sua razão lhe dissesse para ser cautelosa, seu coração parecia querer seguir um caminho diferente. Certa manhã, Mateu encontrou-a na sala, absorta num velho álbum de fotografias que descobrira numa das estantes. Ela folheava as páginas com cuidado, os olhos brilhando como se as imagens a tivessem transportado para um tempo distante. Sem saber bem porquê, Mateu sentou-se ao lado dela. Ele não disse nada, simplesmente observando enquanto ela mergulhava em suas memórias. Lina notou a presença dele, mas não se afastou. Havia algo de reconfortante em tê-lo ali, sem pressões ou perguntas. Naquele momento, um entendimento silencioso pareceu se formar entre eles. Eles estavam se tornando parte da vida um do outro de uma forma inevitável, como duas linhas que se cruzam no meio de um mapa. Mas não foram apenas os gestos de Mateu que emocionaram Lina. O fato de que ele estava genuinamente tentando mudar era algo que ela não podia ignorar. Ele não estava apenas dizendo que queria melhorar. Ele estava mostrando isso através de suas ações. Mateu começou a assumir responsabilidades que delegava, ouvindo com mais atenção as pessoas ao seu redor, questionando sem hesitação as escolhas que antes fazia. Lina percebeu isso e, por mais que tentasse resistir, seu coração começou a acreditar que talvez ele pudesse se tornar o homem que ela poderia amar. No entanto, as sombras do passado não os deixariam em paz. Um dia, enquanto organizava alguns documentos que Mateu havia deixado na biblioteca, Lina se deparou com uma pasta contendo informações sobre um projeto antigo da empresa de sua família. Curiosa, ela começou a ler, mas o que descobriu a deixou inquieta. O projeto estava diretamente ligado a uma das maiores dificuldades financeiras que sua família enfrentou anos atrás. Embora as decisões não tivessem sido tecnicamente de Mateu, estava claro que ele não tinha entendido totalmente as consequências de suas ações na época. Ela passou o resto do dia em crise. Por um lado, ela queria confrontá-lo, exigir explicações. Por outro, ela sabia que Mateu não era o mesmo homem que tomou essas decisões. Ele havia mudado, mas ela poderia ignorar tudo o que sua família sofreu por causa dele? Enquanto isso, Mateu começava a perceber que os sentimentos que nutria por Lina não eram passageiros. Ele pensava nela constantemente, mesmo quando ela não estava por perto. A ideia de perdê-la, de não ter a chance de mostrar o quanto estava disposto a lutar por ela, o aterrorizava. Mas ele sabia que precisava enfrentar seus próprios erros antes de poder pedir a confiança dela. Naquela noite, o destino os colocou cara a cara mais uma vez. Lina estava na cozinha preparando chá quando Mateu entrou. Ele percebeu a tensão em seus ombros, o olhar distante em seus olhos, e imediatamente percebeu que algo estava errado. Sem pensar, ele se aproximou e chamou o nome dela suavemente. Lina virou-se para ele, segurando a xícara como se fosse um escudo. Ela hesitou, mas finalmente decidiu que precisava falar. Mesmo que seu coração estivesse partido, ela sabia que eles não poderiam construir algo real se os segredos entre eles permanecessem. Ela começou a falar, sua voz trêmula, mas firme.
Mateu ouviu atentamente, cada palavra cortando profundamente. Quando ela terminou, o silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desesperador. Mateu respirou fundo, sentindo o peso da culpa por algo que não tinha compreendido totalmente na época. Ele olhou para Lina, percebendo que aquele era o momento mais importante de sua vida. Tudo dependia de como ele respondesse. As palavras que ele escolheu agora poderiam determinar se eles teriam um futuro juntos, ou se isso seria o fim. Naquele momento, Mateu compreendeu que, por mais difícil que fosse, estava disposto a fazer qualquer coisa para conquistar o perdão e o amor de Lina. Para ele, ela não era apenas a mulher que transformou seus dias. Ela era a mulher que transformou quem ele era. Mais tarde naquela noite, após a confissão de Lina, Mateu se viu perdido num mar de pensamentos. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão da cozinha, enquanto sua mente tentava processar tudo. Lina, entretanto, observava-o com um misto de ansiedade e expectativa. Ela não sabia se esperava um pedido de desculpas, uma explicação, ou algo completamente inesperado. No fundo, tudo o que ela queria era honestidade. Quando Mateu finalmente ergueu os olhos, o que Lina viu a surpreendeu. Remorso genuíno. Ele não era um homem tentando fugir de sua culpa ou transferir a culpa para outra pessoa. Mateu estava a confrontar as consequências das suas escolhas passadas e, pela primeira vez, a reconhecer o impacto devastador que tinham causado. Ele balançou a cabeça levemente, como se estivesse tendo uma conversa interna, antes de soltar um suspiro profundo. Sem dizer uma palavra, ele saiu da cozinha, deixando Lina sozinha com seus pensamentos. Ela esperou por um momento, sem saber se deveria segui-lo ou dar-lhe o espaço que ele parecia precisar. No final, ela decidiu deixá-lo em paz. Nas semanas seguintes, Mateu mudou de rotina. Ele se afastou dos compromissos sociais e dedicou mais tempo à revisitação de antigos registros da empresa. Lina o via frequentemente na biblioteca, examinando documentos com uma expressão grave. Ele parecia um homem determinado a encontrar uma maneira de corrigir os erros do passado. Lina, por outro lado, tentou manter a própria vida em ordem, mas não conseguiu tirar Mateu de seus pensamentos. Apesar de tudo, havia algo nele que a atraía, algo que a fazia acreditar que ele poderia realmente ser diferente do homem que causou tanta dor à sua família. Mas confiar em Mateu era um risco, e Lina sabia disso. Uma tarde, enquanto cuidava do jardim, Lina ouviu passos se aproximando. Mateu apareceu, o rosto marcado pela exaustão, mas os olhos carregando uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Ele segurava uma pasta nas mãos e parecia hesitante, como se o que carregava fosse de grande importância. Sem dizer uma palavra, Mateu entregou-lhe a pasta. Dentro, havia documentos detalhando como a empresa dele contribuiu para a queda dos negócios da família dela. Mateu acrescentou notas manuscritas e ideias sobre como poderia reparar os danos, incluindo propostas para ajudar a reconstruir o que tinha sido perdido. Lina leu em silêncio. Mateu não interrompeu, dando-lhe o tempo necessário para processar tudo. Quando ela finalmente olhou para cima, seus olhos refletiam uma mistura de emoções: surpresa, descrença e algo parecido com gratidão. Mateu, por sua vez, não conseguiu esconder a vulnerabilidade em sua expressão. Ele havia corrido um grande risco ao mostrar-lhe os documentos, mas sabia que era a única maneira de reconstruir a confiança entre eles. Ele não pediu desculpas em palavras. Ele deixou suas ações falarem por si. Nos dias que se seguiram, uma mudança sutil começou a tomar forma. Lina percebeu que Mateu estava genuinamente empenhado em transformar-se. Ele se envolveu mais em projetos de caridade e começou a tomar decisões que refletiam um homem mais consciente de suas responsabilidades. Era como se cada ação que ele tomasse fosse um esforço para provar que merecia uma segunda chance. Essa transformação
não passou despercebida por Lina. Ela começou a ver Mateu sob uma nova luz. Não apenas como o homem que causou dor, mas como alguém determinado a consertar as coisas. Aos poucos, os momentos que passaram juntos foram se tornando mais leves. As conversas que antes eram tensas começaram a ganhar toques de humor e, às vezes, de uma intimidade inesperada. Uma noite, enquanto caminhava no jardim sob o brilho suave do luar, Mateu parou de repente. Ele parecia estar lutando para encontrar as palavras certas. Lina percebeu sua hesitação e instintivamente tocou levemente seu braço, encorajando-o a falar. Mateu respirou fundo antes de começar. Ele falou sobre o quanto Lina havia transformado sua vida, sobre como ela o desafiou a se tornar uma pessoa melhor. Ele admitiu que, antes dela, nunca havia entendido verdadeiramente o que significava se importar profundamente com alguém. Agora, cada decisão que ele tomava parecia girar em torno dela. Lina ouviu em silêncio, com o coração disparado a cada palavra. Quando Mateu terminou, ela não sabia o que dizer. Havia algo em sua confissão que a comoveu profundamente, mas as dúvidas ainda permaneciam em sua mente. Nos dias que se seguiram, o relacionamento deles tomou um rumo inesperado. Mateu tornou-se cada vez mais aberto, partilhando histórias da sua infância, dos seus medos e das suas inseguranças. Lina, por sua vez, começou a deixá-lo entrar em partes de sua vida que ela sempre manteve guardadas. Era como se estivessem construindo uma ponte, passo a passo, um em direção ao outro. Apesar disso, o peso dos segredos e as diferenças entre eles continuaram sendo uma barreira. Mateu sabia que para conquistar Lina, completamente teria que provar que o amor que sentia por ela era real e que estava disposto a enfrentar tudo o que o acompanhasse. O destino, porém, parecia ter outros planos. Um novo desafio estava iminente, prontos para testar a força do vínculo que estavam construindo. Lina e Mateu não faziam ideia, mas as suas vidas estavam prestes a mudar novamente de uma forma que não podiam prever. Nas semanas que se seguiram à noite no jardim, Lina e Mateu continuaram a trilhar um caminho incerto, mas esperançoso. O fardo dos erros do passado começava a diminuir sob o peso das pequenas vitórias do presente. No entanto, a sombra dos segredos persistia, um lembrete constante de que a confiança entre eles ainda era frágil. Certa manhã, enquanto Lina organizava documentos no escritório de casa, um telefonema inesperado interrompeu sua concentração. O número desconhecido trouxe uma pontada de preocupação, mas ela atendeu hesitantemente. Do outro lado, uma voz profunda e séria se apresentou como um advogado, que representava um antigo rival nos negócios de sua família. O homem explicou, com uma frieza quase calculada, que havia provas de que Mateu tinha estado diretamente envolvido nas decisões que levaram à falência da empresa do seu pai. Lina desligou, dominada por um turbilhão de emoções. O seu primeiro instinto foi confrontar Mateu, mas algo dentro dela a fez parar. Ela sabia que acusá-lo sem ouvir a sua versão da história poderia destruir tudo o que construíram até agora. Ela decidiu guardar a informação para si mesma até encontrar o momento certo para abordá-la. Enquanto isso, Mateu parecia não perceber a tempestade que se aproximava. Ele continuou com as suas iniciativas reparadoras, demonstrando um compromisso genuíno com a redenção. Um dia, anunciou a Lina que tinha organizado um evento de caridade para angariar fundos para pequenas empresas locais, incluindo algumas que tinham sido afetadas pelas ações da sua administração anterior. Lina ficou impressionada, mas a dúvida plantada pela ligação do advogado começou a minar sua confiança. No evento, Lina assistiu Mateu interagir com os convidados. Ele parecia diferente do homem que ela conheceu no início. Mais humano, mais acessível. No entanto, em meio aos sorrisos e conversas casuais, Lina percebeu algo que fez seu coração disparar.
Um dos convidados, um homem que ela reconheceu pelas fotos antigas do escritório de seu pai, estava presente. Ele parecia inquieto, evitando contato visual direto com ela. Sem pensar, Lina decidiu abordá-lo. A conversa começou educadamente, mas rapidamente ficou tensa quando ela mencionou a sua família e o impacto das ações passadas de Mateu. O homem desviou o olhar, murmurando algo sobre não querer se envolver, antes de ir embora. Porém, ele disse algo que ecoou na mente de Lina. Nem tudo que você ouviu é verdade. Mateu lutou contra isso até o fim, mas foi silenciado. Confusa e intrigada, Lina começou a questionar o que ela realmente sabia. As peças do quebra-cabeça pareciam contraditórias, e ela percebeu que precisava ir além dos boatos para descobrir a verdade. Naquela noite, após o ocorrido, ela decidiu confrontar Mateu. Ela o encontrou sozinho no jardim, olhando para o céu. A exaustão em seu rosto era evidente, mas também havia uma calma que parecia inabalável. Lina se aproximou lentamente, com as mãos tremendo ligeiramente. Quando Mateu a notou, sorriu, mas o olhar dela o fez dar um passo para trás. Mateu, precisamos conversar. E desta vez, quero toda a verdade, disse ela. Ele assentiu, aparentemente entendendo que algo importante estava para ser dito. Lina explicou o telefonema do advogado, o homem presente no evento e as palavras que ouviu. Cada uma de suas frases pareceu um golpe, mas Mateu permaneceu em silêncio até ela terminar. Finalmente, ele respirou fundo e começou a falar. Mateu admitiu que de facto tomou decisões que afetaram negativamente a família de Lina, mas também explicou que muitas dessas decisões foram tomadas sob pressão de investidores e parceiros que não partilhavam os seus valores. Ele falou sobre suas tentativas de evitar os danos, como foi silenciado e até ameaçado ao tentar expor as práticas antiéticas da empresa. Lina ouviu, absorvendo cada palavra. Havia dor em sua voz, mas também uma sinceridade que ela não podia ignorar. Mateu concluiu dizendo que entendia se ela nunca conseguisse perdoá-lo totalmente, mas que estava disposto a passar o resto da vida provando que era um homem mudado. Lina não respondeu imediatamente. Sua mente disparou enquanto ela tentava reconciliar o homem diante dela com o passado sombrio que ele admitia. Ela sabia que não seria fácil confiar nele novamente, mas também sabia que Mateu havia mostrado mais do que palavras. Ele havia mostrado ações. Os dias que se seguiram foram marcados por um pesado silêncio entre eles. No entanto, no meio desta distância, Lina começou a refletir sobre o que realmente importava. A verdade é que Mateu, apesar dos seus erros, estava se esforçando para se tornar uma pessoa melhor, e de certa forma, isso a inspirou a enfrentar os seus próprios medos e incertezas. Quando ela finalmente falou com ele novamente, foi com uma decisão clara em mente. Se quisessem construir algo real, seria necessário mais do que perdão. Seria necessário reconstruir tudo, tijolo por tijolo, com tempo, paciência e, acima de tudo, honestidade. Lina olhou para Mateu, que parecia preparado para aceitar qualquer decisão que ela tomasse. Em tom firme, ela disse: "Não posso prometer que será fácil, Mateu, mas estou disposta a tentar, juntos." A jornada deles daquele ponto em diante não consistiu apenas em consertar o passado, mas em criar um futuro que, embora incerto, prometia ser construído sobre uma nova base: a verdade. Os meses que se seguiram foram um verdadeiro teste de paciência, força e amor. Lina e Mateu enfrentaram todos os obstáculos que passaram pelo seu caminho, determinados a reconstruir a confiança entre eles. Eles deixaram de lado suas máscaras e abraçaram a vulnerabilidade. Lina decidiu juntar-se a Mateu nas suas iniciativas, observando de perto cada passo que ele dava para corrigir os erros da sua empresa. Ela também começou a contribuir com suas próprias ideias,
ajudando-o a elaborar projetos destinados a apoiar pequenas comunidades, um reflexo do legado de sua família. O que começou como uma parceria profissional transformou-se em algo que Lina nunca tinha imaginado. Um vínculo que transcendia o mero sentimento. Numa manhã ensolarada, Mateu levou Lina para visitar o antigo local onde antes funcionava o negócio de sua família. Para sua surpresa, ele iniciou um projeto para revitalizar a área, transformando-a num centro comunitário para jovens empreendedores. Durante a visita, ele parou em frente a uma grande placa coberta por um pano. Lina, ele começou, segurando a mão dela. Se há uma coisa que aprendi com você, é que as raízes de quem somos nunca podem ser apagadas. Este lugar é mais do que uma lembrança do que foi perdido. É a base do que podemos construir juntos. Ele puxou o pano, revelando a inscrição: Centro Lina Álvares de Empreendedorismo e Inovação. Os olhos de Lina se encheram de lágrimas. Isto foi mais do que um ato de restituição. Foi uma homenagem ao seu passado e ao futuro que eles estavam começando a moldar juntos. Vamos fazer um joguinho com quem só lê os comentários. Digite chocolate nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar com a história. Naquela noite, enquanto passeava pelo jardim, Mateu parecia mais inquieto do que de costume. Ele conduziu Lina até o banco, onde costumavam sentar-se para contemplar as estrelas. De repente, ele se ajoelhou diante dela, segurando uma pequena caixa de veludo. Lina, disse ele com a voz cheia de emoção, você mudou minha vida de todas as maneiras possíveis. Você me ensinou o que é o amor verdadeiro, o que significa perdão e a força necessária para recomeçar. Sei que não sou perfeito, mas estou pronto para passar o resto da minha vida tentando ser o homem que você merece. Você quer se casar comigo? Lina sentiu seu coração disparar. Por um momento, tudo ao seu redor desapareceu. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela sorria e balançava a cabeça. Sim, Mateu, eu vou. Após sua aceitação sincera, eles trocaram beijos cheios de carinho e significado, como um casal prometendo passar a vida juntos, apesar de todos os desafios que enfrentaram. Os dias que se seguiram foram um misto de alegria e preparação. O casamento foi marcado para alguns meses depois, e ambos estavam determinados a fazer dele um evento que refletisse sua jornada. Simples, sincero e cheio de significado. Você consegue sentir o amor crescendo entre eles? Deixe um like e conte-nos o seu momento preferido nos comentários. Comente 4 se a proposta deles derreteu seu coração. No dia do casamento, Lina usou um delicado vestido branco, bordado à mão, que pertenceu à sua mãe. Mateu, de terno cinza, parecia sereno, mas seus olhos brilhavam ao vê-la caminhar em sua direção. A cerimônia decorreu ao ar livre, no jardim onde viveram os momentos mais desafiantes e transformadores das suas vidas. Cercados de amigos, eles trocaram votos que levaram todos às lágrimas. Durante a recepção, Lina puxou Mateu para o lado e o abraçou com força. Havia algo diferente em sua expressão. Mateu, ela começou com um sorriso tímido. Preciso te contar uma coisa. Ele olhou para ela, confuso, mas atento. Fui ao médico ontem. Eu estava me sentindo um pouco mal e descobri que estamos esperando um bebê. Por um momento, Mateu ficou sem palavras. Então, ele a puxou para um abraço apertado, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você acabou de me dar mais um motivo para ser o homem mais feliz do mundo, disse ele, com a voz cheia de emoção. Os meses que se seguiram foram repletos de alegria e crescimento. A gravidez trouxe novos desafios, mas também fortaleceu o vínculo entre eles. Mateu era incansavelmente dedicado a Lina, enquanto ela, radiante, abraçava a expectativa de se tornar mãe. Quando o bebê finalmente chegou, trazendo a promessa de um futuro cheio de amor e esperança,
Mateus segurou a pequena criança nos braços e olhou para Lina com lágrimas nos olhos. Ele é o começo de tudo que sonhamos, Lina. Nossa chance de escrever uma nova história. A história de Lina e Mateu Alvarez é uma montanha-russa de emoções. Um clássico conto americano de redenção, resiliência e o poder transformador do amor. Começa com duas pessoas de mundos completamente diferentes. Uma garçonete em dificuldades e um magnata milionário, colidindo em um momento de caos que se transforma em uma mentira que eles nunca pretenderam viver. O que se desenrola é uma jornada confusa, crua e real, muito parecida com a própria vida. Como americano, vejo ecos da nossa obsessão cultural com segundas oportunidades e a crença de que qualquer pessoa, independentemente do seu passado, pode reescrever a sua história. A história de Lina e Mateu não é apenas um romance. É um espelho que reflete as lutas que todos enfrentamos. Confiança, perdão e coragem para mudar. E oferece lições que podemos levar para as nossas próprias vidas. Em sua essência, esta história é sobre resiliência. Lina, uma mulher esgotada pelo peso de sustentar sua família, poderia ter desmoronado sob os olhares críticos e rumores naquela festa chique. Mas ela não o fez. Ela continuou, mesmo quando o mundo a via como a vilã de uma história que ela não escreveu. Esse é o tipo de coragem que os americanos admiram, o oprimido que não desiste. Depois tem Mateu, um cara que tinha tudo: dinheiro, poder, status. No entanto, sob a superfície polida, ele estava preso numa vida de conexões superficiais e movimentos calculados. Quando seus caminhos se cruzaram, não foi apenas uma bebida derramada que abalou as coisas. Foi um chamado para despertar. Para mim, a colisão deles nos lembra que as confusões inesperadas da vida podem ser o início de algo significativo se tivermos coragem suficiente para enfrentá-las. Uma das maiores lições aqui é o poder de assumir seus erros. O instinto inicial de Mateu foi controlar a narrativa, fingir um casamento para salvar o seu negócio. É uma medida com a qual muitos de nós podemos nos identificar. Criar uma fachada para proteger o que construímos. Mas a verdadeira mudança ocorreu quando ele parou de se esconder. Ficar diante daqueles investidores, admitir a mentira e levar o golpe à sua reputação, isso exigiu coragem. Na cultura americana, adoramos uma história de retorno, e a honestidade de Mateu é o ponto central. É uma lição que apliquei em minha própria vida. Quando estraguei um projeto no trabalho no ano passado, eu poderia ter apontado o dedo, mas assumi-lo e corrigi-lo me rendeu mais respeito do que qualquer desculpa jamais conseguiria. A verdade nem sempre parece boa, mas gera confiança. E a confiança é a base de qualquer coisa que valha a pena manter. A força de Lina, porém, é o que realmente atinge o alvo. Ela não é barulhenta ou chamativa. Ela é quieta, firme e real. Quando ela descobriu que a família de Mateu participou da queda de sua própria família, ela não atacou nem foi embora. Ela lutou contra isso, procurou a verdade e escolheu ver o homem que ele estava se tornando, não apenas o passado que ele carregava. Isso é perdão em ação. Não do tipo sentimental e instantâneo que vemos nos filmes, mas do tipo conquistado com dificuldade, que exige tempo e coragem. É um lembrete de que guardar rancores pode nos pesar mais do que as pessoas que nos machucaram. Já tive minha cota de ressentimentos, amigos que desistiram, um chefe que assumiu o crédito pelo meu trabalho. E deixar ir não foi fácil. Mas, observando Lina, vejo que o perdão não tem a ver com eles. Trata-se de se libertar para seguir em frente. O relacionamento deles também nos ensina sobre vulnerabilidade. Mateu, o cara que tinha todos os muros erguidos, começou a deixar Lina entrar, compartilhando seus medos, seu passado e até mesmo seu lado bobo durante aquelas discussões no jardim. E Lina, que construiu sua própria armadura por necessidade,
deixou-o ver suas cicatrizes também. Isso não é fácil em uma cultura onde somos ensinados a manter a calma e postar vidas perfeitas no Instagram. Mas a história deles mostra que a verdadeira conexão surge quando você deixa cair a máscara. Comecei a fazer mais isso. Ser honesto com meus amigos sobre quando estou estressado, em vez de ignorar. É estranho no início, mas aprofundou minhas amizades de uma forma que eu não esperava. Vulnerabilidade não é fraqueza. É a cola que mantém as pessoas unidas. Outra lição é o valor das ações sobre as palavras. Mateu não apenas pediu desculpas. Ele mostrou isso, vasculhando registros antigos, lançando aquele centro comunitário que leva o nome de Lina. Palavras são baratas, mas esforço? Isso é ouro. Na América, somos grandes em fazer o que dizem. E o arco de redenção de Mateu acerta em cheio. Levei isso a sério em minha própria vida. Quando prometi à minha irmã que a ajudaria na mudança no mês passado, não apenas disse: apareci com café e um caminhão. São as pequenas coisas que provam que você está falando sério e resultam em algo grande. O que também é inspirador é como eles transformaram a dor em propósito. Esse centro comunitário não foi apenas uma solução para o passado. Foi um presente para o futuro. É um movimento clássico do sonho americano. Pegar um pedaço quebrado de sua história e construir algo melhor a partir dele. Comecei a encarar meus próprios contratempos dessa maneira. A rejeição de um emprego no ano passado doeu, mas me levou a trabalhar como freelancer e a desenvolver habilidades que de outra forma não teria. Lina e Mateu nos mostram que as coisas difíceis não precisam nos definir. Elas podem nos alimentar. Aplicando isso à vida cotidiana, eu diria que se trata de equilíbrio, reconhecer suas falhas, perdoar os outros e mostrar-se autenticamente. Comece aos poucos. Peça desculpas quando estiver errado. Ouça quando alguém estiver magoado e siga em frente com o que você diz. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser real. Lina e Mateu não tiveram um final de conto de fadas. Eles trabalharam para isso, através de dúvidas, brigas e lágrimas. Esse é o espírito americano. Não esperar por uma esmola, mas arregaçar as mangas e fazer acontecer. Seu bebê, seu casamento, seu novo capítulo. Tudo isso é prova de que amor e redenção não são apenas palavras da moda. São escolhas pelas quais você luta todos os dias. Para mim, essa história é um empurrãozinho para continuar crescendo. Não sou milionário, nem garçonete, mas tenho minha própria bagunça para limpar, meu próprio povo para amar melhor. Talvez seja ligar mais para minha mãe, confessar um mau hábito, ou apenas ser mais gentil com o caixa que está tendo um dia difícil. Lina e Mateu nos lembram que a vida não é onde você começa, mas para onde você está disposto a ir. Então, pegue uma página do livro deles. Enfrente o caos, reconheça sua verdade e construa algo que valha a pena manter. Essa é uma lição de vida que vale a pena viver. Nossa, que passeio, né? Se a jornada de Lina e Mateu emocionou você, ou se você tem sua própria história de redenção para compartilhar, clique no botão curtir. Compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para nunca perder uma atualização. Deixe um comentário abaixo. Conte-nos seu momento favorito ou apenas diga 5, se o final feliz aqueceu seu coração. Vamos continuar a conversa. Nos vemos no próximo vídeo.